Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito continuar os estudos dessas maravilhosas lições. Lição 6, a 1ª de fevereiro, da escravidão ao sucesso. E vamos estudar segunda-feira, o segundo tópico que traz Paulo é que morreu, não a lei. Então vamos ver, pergunta A, qual é o principal objetivo da lei moral? Romanos 7, de 7 a 9, e diz assim: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Então vemos aqui a interpretação dada por Paulo sobre o objetivo, da lei moral. A lei mostra o que é errado. Isso é no trânsito, é na lei civil, é na lei da escola que você estuda, qualquer lugar que você tiver, a lei rege. A lei traz os regimentos, traz o que deve ser feito, o que não deve ser feito, e a partir do momento que você transgride essas regras e essas leis, você passa então a cometer erro. No caso da lei moral, passa a cometer pecado. Então, realmente, a lei não é pecado. O que é pecado é você transgredir essas regras ou esses ensinamentos que a lei traz. Vamos ver a pena inspirada o que fala? Romanos 7, 7 a 9 é citado nesse texto. Diz assim: o pecado então apareceu em sua verdadeira malignidade e a autoestima de Paulo desapareceu. Ele se tornou humilde. Não mais atribuía bondade e merecimentos a si mesmo. Deixou de considerar a si mesmo além do que deveria e passou a atribuir toda a glória a Deus. Não tinha mais ambições de grandeza. Deixou de querer vingar-se e não era mais sensível à reprovação, negligência ou desprezo. Não buscava mais aliança, posição ou honra secular. Não derrubava os outros para se elevar. Tornou-se gentil, tolerante, manso e humilde de coração, porque havia aprendido na escola de Cristo. Falava de Jesus e de seu amor incomparável e crescia cada vez mais semelhante à imagem dele, de Cristo. Dedicou toda a energia para conquistar almas para Cristo. Quando a aprovação se abateu sobre ele por causa de sua abnegada obra pelas almas, curvou-se em oração e o amor por elas aumentou. Sua vida estava escondida com Cristo e em Deus, e amava Jesus com todo o ardor de sua natureza. Cada igreja lhe era querida, cada membro da igreja era alguém por quem sentia interesse, pois considerava cada alma como aquisição do sangue de Cristo. Que coisa impressionante esse pensamento, Esse texto está relatado em Comentário Bíblico, volume 6, página 1076. Então, quando a pergunta fala qual o principal objetivo da lei moral? O objetivo da lei é conduzir no caminho certo. Esse é o objetivo dela, mostrar como deve ser a nossa existência, a nossa maneira de ser, como deve ser a condução da vida. Eu acho que esse é o objetivo dela. Então, Paulo, ele entendeu realmente o que era a lei moral, ele dedicou a sua vida a cumprir a lei. E o cumprir a lei é o quê? O que é o caráter de Deus que é representado pela lei? Deus é amor. Então, a lei, ela é amor. E Paulo entendeu esse amor que a lei trazia e deixou de ser aquela pessoa que cobrava a obediência da lei e passou a pessoa que ensinava a obediência da lei. São coisas muito diferentes uma da outra. E ele passou a viver, ele respirava amor, ele respirava. Quando ele olhava para uma alma que não estava fazendo as coisas corretas, ele já não condenava mais ela. Ele queria resgatar essa alma e salvar ela. E essa deve ser a experiência que nós devemos alcançar, Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, disse Paulo.
e nós devemos ser então imitadores também de Cristo, né? Fazer aquilo que Paulo fazia, que era amar cada alma. Quanto mais errada era uma alma, mais Cristo amava, mais Cristo queria resgatar. E nós devemos fazer o mesmo trabalho igual Paulo fazia. Pergunta B. Descreva o início da experiência de Paulo com a lei de Deus. Então, Romanos 7, 10 a 12, relata o seguinte: E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, Paulo ele tinha assim a lei como algo para ser morto. Não obedeceu, morre. Pronto, final. Era o que ele fazia, inclusive participou teve ali participação quase ativa na morte de Estevão. Mas depois o que ele entendeu? Ele entendeu que o mandamento era algo para a vida. É algo que ensina e traz tudo o que é preciso para ser santo, justo e bom. Isso é o mandamento. E ela é feita para guiar para a salvação. E ele passou a inverter a ordem das coisas. Vamos ver o que fala no mesmo pensamento do comentário bíblico, o volume 6, página 1076, diz assim: Ao relatar a própria experiência, o apóstolo Paulo apresenta uma verdade importante a respeito da obra efetuada na conversão. Ele diz: E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Portanto, não sentia nenhuma condenação. Mas vindo o mandamento, quando a lei de Deus foi imposta na sua consciência, reviveu o pecado e eu morri. Então viu a si mesmo como um pecador condenado pela lei divina. Veja, foi Paulo que morreu, não a lei. Então devemos ter a plena noção de que Paulo, quando fala eu morri, foi ele. Ele percebeu o quão profundo é a lei quando ela está enraizada no coração e não simplesmente como algo que eu devo seguir porque eu quero olhar para aquelas letras e segui-la. E ele então entendeu da necessidade de mudar a sua vida. Então, reviveu o pecado. Quando ele percebeu todo o erro que ele estava cometendo, achando que cumpria a lei, e não era nada daquilo, então ele teve que morrer. E Paulo então ressurgiu um novo, que na verdade quem morreu foi Saulo, né? E ressurgiu então Paulo, que é o apóstolo que temos aí tantos ensinamentos, tantas epístolas para estudar. Pergunta C. Explique o conflito entre a lei e o pecador. Romanos 7, 13 a 17. Relata assim o apóstolo. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? Pergunta ele. De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual e eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, o apóstolo Paulo acabou entendendo que realmente a pessoa tem que sujeitar-se à lei. Não havia outro jeito. Então, ainda pergunta, né? O que era bom se tornou morte para mim? Não, não se tornou. O que é bom continuou sendo bom. Eu é que tinha que entender a pecaminosidade que eu exercia, o pecado que existia em mim. Então, a lei antes produzia para ele morte, por meio do que era bom. E depois, por meio do mandamento, se mostrasse extremamente pecaminoso, é o que ele fala. Então, ele acabou por entender que a lei era um espelho, e ele, ao olhar para aquele espelho, ele entendia a pecaminosidade e tinha que ir a Cristo para poder ser resgatado. Então, por isso ele dizia, não entendo o que faço. Então, ele não faz o que quer, porque a tendência natural do homem é fazer o que é errado. Ele tem que fazer aquilo que deve fazer. Então, após esse texto é bastante vai e vem, né? Não faço o que quero o que faço, e depois o que desejo não faço, mas acabo que no fim de tudo ele percebeu o quê? Que a lei era boa. A lei não era algo má, a lei é amor. E ele, ao entender isso, então, dizia, né? Não, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita nele é que faz, então ele tem que vencer isso e sair vitorioso. Então, Paulo acabou por entender a necessidade de sair vitorioso.
Mas a pergunta D traz o seguinte: descreva a luta da mente carnal em busca da própria justiça. É perigoso, a própria justiça é muito perigoso. Mas vamos lá ver o que o apóstolo Paulo relata no capítulo 7, ainda no versículo dos 8 a 21. Traz o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não o consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, porém o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Então Paulo explica que há uma luta entre a justiça própria e a justiça divina, entre a lei de Deus sendo elaborada por letra e a lei de Deus incutida no coração. E devemos ter plena necessidade plena conhecimento ou discernimento de que nossa tendência carnal é pecar, mas a lei ela mostra o que é errado. Se nós amarmos a Deus, estudar a sua lei, estudar o seu caráter, estudar o porquê da lei de Deus, entender a graça e a justiça de Cristo, nós vamos entender a necessidade que temos de estar constantemente olhando a Jesus como Salvador. E a partir daí, então, vai mudar o aspecto e toda a maneira que nós vamos enxergar essa lei, como o apóstolo Paulo passou a enxergar. Então, já não sou eu quem o faz, mas o pecado anda a fazer por ele. Mas, da mesma forma, ele encontrou a lei que atua nele. E quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Então, ele entendeu a necessidade que tinha de estar em comunhão com Deus, para que quando a lei mostrasse o pecado, ele, através do sangue expiatório de Cristo, voltasse a fazer aquilo que é correto. Então, possamos entender a necessidade que temos de estar atento e que realmente é necessário nós termos um critério de obediência. E lembrar que não foi Paulo que morreu, que quem morreu foi Paulo, ao contrário, Paulo é que morreu e não a lei. E que nós é que devemos morrer para o pecado. A lei mantém-se como desde sempre foi criada. Que Deus nos ajude a entender esse pensamento e possamos ver a necessidade de guardar a lei no coração. Lembrar da justiça e da graça de Cristo e que dessa forma a lei possa achar guarida em nosso coração e sermos fiéis a ela pela graça de Cristo. Deus abençoe para isso. Amém.